Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês que estão aí. Bastante gente, casa cheia. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Hoje é o 15º dia lunar, é um dia muito especial, dia da lua cheia. E hoje é uma lua cheia mais do que especial, porque ela celebra dois atos importantíssimos da vida do Buda Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, a quem esse salão é dedicado, que é o 10º ato da sua vida, que é quando ele alcança a suprema iluminação, ou seja, quando ele deixa de ser simplesmente o príncipe Siddhartha e se torna um Buda, né, para a nossa boa fortuna, o 4º Buda de uma era afortunada. E o 12º, que é o ato onde ele entra no seu último nirvana, como a gente fala, o parinirvana, quando o seu corpo físico morre, e aí ele, então, entra em nirvana, quer dizer, né, se eleva e não mais, para não mais renascer nem entre os humanos, nem entre outros reinos, né, conforme a própria profecia, conforme ele mesmo havia predito. Então, hoje a gente celebra esses dois atos e eles têm uma importância fundamental. Nós estamos no meio do nosso mês sagrado, que é chamado Sagadawa, que literalmente significam 4 luas, e é o 4º mês no calendário tibetano, de acordo com o calendário lunar, né? Onde a gente justamente celebra 3 passagens, né, da vida do Buda Shakyamuni: o seu nascimento, que ocorreu no dia 26 de maio, que é uma data, obviamente, que varia, né, de acordo com a lua, e hoje, que é o ápice do Sagadawa. O Sagadawa vai até o dia 18 de junho. Então, é o mês onde a gente guarda bastante as nossas ações de corpo, fala e mente, é o mês onde a gente se conecta de uma forma mais direta e objetiva com os ensinamentos e com as práticas, né, da nossa vida. Quer dizer, é um mês importante para a gente criar essa relação. E hoje é um dia muito especial. É dito que nos ensinamentos que as nossas ações hoje elas potencializam algumas milhares de vezes, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é um dia para a gente estar muito conectado com as coisas boas, como estarmos aqui agora juntos, reunidos para ouvir uma palestra, uma fala, e, obviamente, depois fazer a prática coletiva, que é o canto de mantra, que é algo que traz muito mérito, muito bom para todos nós, muitos benefícios, é algo, uma ação muito virtuosa, como nós dissemos. E aí hoje eu quero falar um pouco sobre esse projeto que a gente recebeu recentemente do nosso mestre, nosso lama-chefe, venerável Tartan Tuku Rinpoche, e algo que nos desafia enormemente, como todo bom lama-chefe faz, né? A função do lama-chefe é nos tirar sempre da nossa zona de conforto para que a gente possa avançar no caminho. Algo que nós já conhecemos uma vez, vamos repetir, quer dizer, que é uma oportunidade que ele está nos dando novamente, mas que por si só, devido à complexidade das ações e, sobretudo, da magnitude dos valores, a gente sempre fica diante disso de uma forma nos sentimos muito desafiados, né? Mas confiantes, porque, como diz o ensinamento, o lama nunca dá para nós algo que a gente não pode realizar. A gente tem que encarar os desafios, é algo coletivo, e confiante não só no lama, né, não só no nosso Rinpoche, mas em toda a linhagem, né, todos os mestres que vieram antes dele, que estão conectados a nós, de que a gente tem condições de realizar tal empreitada. Mas antes de começar, eu queria só propor que a gente nos colocássemos numa postura, né, adequada, como for melhor para vocês, sem nenhuma adequada no sentido de sentirem-se confortável na cadeira, na almofada, você que está em casa, a forma como melhor lhe aprouver, mas que sinta-se confortável, coluna reta, ereta, mas sem tensão, para que possa haver um fluxo natural e livre de energia entre o corpo superior e o corpo inferior. Convide uma qualidade de cura e de relaxamento para a sua respiração. A respiração tem um poder enorme, infinito. Mormente de nos curar, tanto das nossas dores físicas como das nossas dores emocionais. E deixe que um pensamento de amor, de compaixão invada o seu coração.
que você possa inundar o seu coração com amor. O amor é o sentimento de que a gente tem, que todos os seres possam ter a felicidade e as causas da felicidade. E a compaixão advém de um sentimento que nós temos, que todos os seres possam estar livres do sofrimento e daquilo que lhes causa sofrimento. Genuinamente, lá do fundo do nosso coração, vamos gerar essa intenção. Lembrando que quando a gente gera essa intenção para todos os seres, a gente também está incluído entre eles. Tendo gerado essa intenção, e para começarmos a falar um pouquinho do projeto Kanjur para 2023, eu gosto sempre de fazer uma pergunta que eu chamo de reflexão de partida ou indagação de partida. Eu queria que vocês pensassem por um minutinho o que realmente importa na vida de vocês. O que é realmente importante para você? O que importa para você na sua vida? Mas que respostas que venham sem julgamento, mas que você possa, de fato, apreciar aquilo que é importante, que tem valor, que tem significado. Muito bem. Vou falar de algo que tem muito valor e importância para todos nós, que é o projeto Kanjur, que é a gente poder reproduzir, a gente poder propalar, transmitir as palavras sagradas do Buda. Isso gera não somente para nós um sentimento positivo, algo que traz muito benefício, mas que também se espalha para todo mundo. O Rinpoche tem essa frase, que a reprodução das palavras sagradas do Buda gera um poder positivo enorme, que beneficia o mundo inteiro e sustenta a luz do espírito humano. Isso é algo que tem uma importância fundamental para nós, que estamos nesse caminho e que somos liderados por Tartan Rinpoche, que fez dessa missão de vida para ele reproduzir as palavras do Buda, reproduzir os ensinamentos, imprimir livros e mais livros e mais livros com os ensinamentos para distribuí-los graciosamente, sem nenhum custo, para o Sangha, que é a comunidade que se reúne anualmente em Bodh Gaya, na Índia, para uma cerimônia voltada para a paz mundial. Então, é algo que tem muito valor para ele, né? Ele, no alto de seus 87 anos, dedicou uma vida inteira a fazer esse ato. Reproduzir as palavras do Buda, reproduzir as palavras dos grandes mestres, para distribuí-las, para que elas não se apagassem e não sumissem, né, do mundo. Como a gente vê, elas são a chama da luz que permanece acesa, né, e que permite que a gente desfrute, que a gente siga os ensinamentos da forma como a gente segue até hoje. E aí ele nos deu essa... Para fazer, né, para cumprir essa missão, antes, para explicar um pouquinho, vou ser muito breve, porque para falar do que realmente nos interessa, ele criou, logo que ele... Tartan Rinpoche é um refugiado tibetano que mora nos Estados Unidos desde os anos 60, né, se localizou na Califórnia, ele passou 10 anos primeiro na Índia, de 59 a grosso modo 60 e poucos, e saiu justamente antes da chegada dos chineses na China, no Tibete, desculpa. Passou uma temporada na Índia e logo viu a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer, né, criar esses projetos maravilhosos que ele criou e dos quais nós nos beneficiamos enormemente. E um desses projetos é o projeto IECHD, que tem como missão justamente isso, reproduzir as palavras do Buda, reproduzir as palavras dos grandes mestres, para que elas não se percam, para que a gente não perca esse corpo de conhecimento riquíssimo, né, e que ele possa estar disponível para gerações futuras, né, nós, aqueles que virão depois de nós, né, disponíveis nos monastérios, nas bibliotecas, nos centros budistas,
né, para que eles possam serem estudados, lidos e praticados, né? Essa foi a grande preocupação do Rinpoche quando ele deixou o Tibete. Aliás, para os tibetanos não há nada mais precioso do que um livro, né? Quando eles deixam o Tibete, né, com aqueles que puderam sair antes da chegada, antes da diáspora, é dito isso, que eles levavam nos livros. O resto tudo ficava para trás. Os livros eram o que mais importava, era o que mais precioso, que lhes era mais caro. E o Rinpoche vem desde então fazendo isso, já foram distribuídos mais de 3 milhões de livros ao longo de muitos anos, né? Desde 87, parece que ele criou a Cerimônia Mundial pela Paz. E assim vem, ele dedica fortunas e energia, grande parte, a maior parte do seu tempo, dedicado a isso, né? A reproduzir as palavras do Buda, reproduzir as palavras dos grandes mestres e distribuí-las para o Sangha. E aí ele cria esse projeto chamado IECD com essa função: preservar e distribuir e transmitir os textos sagrados budistas para o Sangha leigo, mas, sobretudo, para o Sangha monástico, né? Os monges que têm talvez uma capacidade de interpretação maior, ou de reconhecimento, ou de entendimento maior, talvez, do que nós que somos iniciantes, né? E assim ele vem fazendo. É o maior projeto editorial da humanidade, porque o que o Rinpoche faz é isso. Ele, além dele ter ele próprio consigo levado muitos livros, né? Ele identifica cópias e livros de outros, como ele é uma referência mundial. Os textos chegam até ele para que ele veja a autenticidade e possa, então, reproduzir para fazer a distribuição, reimprimi-los e fazer a distribuição para esses lugares, né? Especialmente os monastérios, obviamente, mas também bibliotecas, também outros centros budistas, como nós aqui, que somos repositórios de alguns desses textos, né? Ao mesmo tempo, ele criou a Cerimônia Mundial pela Paz, em 89, não 87, como eu achei. É uma cerimônia lindíssima, que dura, no mínimo, 10 dias, né? Depois ela se estende com outras cerimônias que vão se juntando. Mas é um momento para o Sangha se reunir em Bodh Gaya, que é o lugar sagrado para nós, onde o Buda Shakyamuni se iluminou, justamente celebrando esse 10º ato que hoje celebramos, que tem uma importância fundamental para nós, né? Com a iluminação do Buda, ele muda o curso da humanidade, sobretudo para nós, né, que estamos vivendo essa era ainda que sobrevive, né, que vive em cima desses ensinamentos que ele nos legou. O Rinpoche criou essa cerimônia com dois objetivos. Um, reunir o Sangha, que estava todo espalhado em função da invasão chinesa, da chegada dos chineses, né, no Tibete. E aí ele podia ali reunir, fazer uma cerimônia para que as pessoas pudessem estar juntos, rezando, preces específicas, orações dedicadas a esse momento, mas também com o objetivo de revitalizar alguns lugares sagrados na Índia, que aos poucos foram se deteriorando, né? A Índia, um país enorme, com que teve várias tradições religiosas, né? Prioritariamente hinduísta, depois budista durante muito tempo. Com a chegada, com a revelação do Buda Shakyamuni, tornou-se um país, né, majoritariamente budista, e depois, com a chegada dos muçulmanos, ficou mais dividido. Então, é um país mais dividido. E Rinpoche vem com esse objetivo de criar o Nyingma Monglam, como a gente chama, que é a Cerimônia Mundial pela Paz, para revitalizar os lugares, para chamar os lugares, para as pessoas para irem lá, e para fazer essa distribuição, essa reunião do Sangha, para rezar no lugar sagrado, sob a árvore Bodhi, onde o Buda se iluminou, né? E também para fazer essa grande distribuição de livros. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir à Índia nesta vida, mas se não tiveram ainda, vale a pena. É uma cerimônia lindíssima mesmo, e tem um valor muito grande para nós. E as palavras do Buda, como a gente chama o Buda Vachana, né, elas traduzem justamente os ensinamentos que ele nos deu, né? Quando o Buda ensinou, durante o tempo que ele ensinou, mais de 30 anos, na Índia e nas adjacências, a tradição dos ensinamentos era toda oral, né? Ele ensinava, e as palavras dele eram uma tradição de ensinamentos orais, né? Quer dizer, ele reunia as audiências, fazia discursos,
Havia várias formas, mas a forma mais comum era essa. Ou um mestre ou um discípulo fazia uma pergunta e, a partir da pergunta, ele respondia dando os ensinamentos, ou ele entrava em profunda meditação, né, e um ser, que a gente chama de Bodhisattva, um ser sagrado, um ser iluminado, se personificava e aí falava com a voz do Buda, também mediante a pergunta de um discípulo mais próximo. Então, era sempre a forma dos discursos, né, que a gente chama. E os discursos do Buda são chamados de sutras. Os sutras são as palavras do Buda conforme ele proferiu àquela época, quando ele faz a passagem, né, quando ele entra no seu parinirvana, que é a data também que celebramos hoje. Seus principais discípulos se reuniram, né, no que a gente chamou de alguns concílios, e ele tinha alguns discípulos muito próximos mesmo, né? E os discípulos do Buda tinham uma característica muito marcante, que era uma capacidade de memorização infalível. Eles tinham uma memória ímpar, né? Então, eles guardavam no coração aquilo que o Buda falava, quer dizer, sabiam de cor, né? E após a morte do Buda, né, o parinirvana, a morte física do Buda Shakyamuni, do príncipe Siddhartha, eles então se reuniram para recitar os ensinamentos e aí ver se realmente haviam compreendido, né, aquilo que estava, todo mundo estava de acordo com aquilo que havia sido dito, né? E a partir daí começaram a fazer a sistematização dos ensinamentos de forma escrita, né, formando os cânones budistas, né? O cânone Pali, que era a língua daquela época, depois o cânone chinês e os outros, porque as palavras do Buda foram traduzidas para outras línguas, né? E é justamente aí que nós chegamos, né? Da mesma forma, o budismo tem um florescimento enorme na Índia, se espalha por vários países na Ásia, né? Em determinado momento, ele chega no Tibete, né, que era um lugar bastante erro, né? De difícil acesso, mas pela Rota da Seda, naquela época, os discípulos chegaram no Tibete. É uma história linda que eu vou me furtar a contar, embora eu adore, mas se eu enveredar por aí, a gente vai ficar aqui umas 2, 3 horas só para falar disso. Mas ele chega no Tibete, né, e ali se fixa, para a nossa boa fortuna, porque a gente vive dessa tradição. E aí, então, começam a repetir também, né, os discípulos que levam começam, enfim, tem uma história longa dos reis do Tibete, e aí eles começam, então, a traduzir as palavras do Buda daquilo que vinha do sânscrito ou do Pali para a língua tibetana, que também tem uma formação não muito longa, né? Há muito tempo também, durante muito tempo, só havia língua oral no tibetano. Foi um rei específico, né? O Tibete teve 3 reis principais, que nós chamamos de reis do Dharma, né? O primeiro deles, chamado Songtsen Gampo, é o primeiro rei do Dharma, um rei extremamente benevolente, e ele tem essa visão de criar uma língua escrita, né, para o tibetano, para que os ensinamentos pudessem estar traduzidos e escritos. E aí ele manda um ministro dele na Índia para estudar sânscrito, criar a língua tibetana, que deriva do sânscrito, mais simples um pouco, para que pudesse, então, fazer as traduções, né, dos ensinamentos do sânscrito e criar, então, o cânone tibetano, né? O cânone tibetano que tem uma visão, né, que é justamente aquilo que o conjunto dos ensinamentos do Buda traduzidos para o tibetano. E essa é, então, a grande missão do Rinpoche, né? Fazer com que esse cânone budista, que tem várias versões, porque tem textos diferenciados, né, pudesse estar reproduzidos e assegurados, né, em lugares específicos, né, bibliotecas, monastérios, para que gerações futuras possam desfrutar dos ensinamentos. A visão é que, enquanto esses ensinamentos se mantiverem vivos no Oriente, na Índia, no Tibete, na China, no Japão, nós aqui no Ocidente vamos poder continuar a desfrutar desses ensinamentos. É importante que essa chama esteja acesa no seu lugar de origem, para que a gente possa... Nós não temos essa tradição, né? O budismo no Ocidente é muito novo. Aliás, o Ocidente é neném perto do Oriente, né? Para quem vai à Índia, a gente fica estarrecido o quanto que a gente é assim um bebê. Nós, então, especificamente latino-americanos, bastante novos, né, em relação ao que tem de tradição chinesa ou indiana. E aí, então, o Rinpoche criam-se, né, os cânones
tibetanos, né? E eles se dividem em dois grupos, né? O que a gente chama de Kanjur, que literalmente significa as palavras traduzidas do Buda, né? Que é a tradução, quer dizer, de uma língua original, Pali ou sânscrito, para uma outra língua, no nosso caso aqui, o tibetano. Então, Kanjur, Kan, em tibetano, significa o Ka, em tibetano, significa fala. Então, é a tradução da fala, dos discursos, das palavras do Buda. E uma outra coleção que se chama Tanjur, que é a tradução dos tratados, né? Dos textos que os mestres criaram a partir do que eles conheciam, do que eles aprenderam com os ensinamentos do Buda e traduziram para nós, para facilitar a nossa vida, né? Porque o Buda falava talvez de maneiras que fossem complexas para a gente compreender. Então, os mestres que são realizados, que tinham uma compreensão maior e mais ampla, traduziam no sentido de interpretavam aquilo e colocavam em palavras mais acessíveis para nós. E aí se forma essa coleção que se chama Tanjur. Então, temos o Kanjur e o Tanjur. Estamos falando do Kanjur, especificamente no nosso caso aqui. E o Tanjur, ele também tem várias edições, como a gente chama. Por quê? Como eles são palavras traduzidas, né? No Tibete, logo a partir do rei de Srongtsen Gampo, mas, sobretudo, de uma forma mais profícua, um pouquinho mais à frente, do segundo rei do Dharma, que era um rei extremamente importante para a sedimentação do Dharma no Tibete, né, do budismo no Tibete, chamado rei Tritson Detsen, né? E o rei Tritson Detsen, ele teve a função de criar, né, foi ele que construiu, obviamente com a ajuda de outros mestres, o primeiro monastério tibetano, chamado Monastério de Samye, com a ajuda infalível e imprescindível de Mahaguru Padmasambhava, né? E aí, nos monastérios, eles criavam as traduções, né, do Kanjur, ou seja, eles pegavam as edições dos cânones indianos, ou cânone Pali, e criavam, então, faziam essas traduções. Quem fazia essas traduções? Alguns mestres chamados Lotsawas, que são tradutores, mestres que não só conheciam profundamente a língua Pali, ou sânscrito, né? Conheciam profundamente o tibetano, mas mais do que isso, conheciam os ensinamentos. Tinham uma completa conhecimento e vivência e experiência, né, dos ensinamentos, porque você traduzir a palavra, né, traduzir o discurso do Buda para uma outra língua, sem conhecer a matéria, não adianta só a língua, né? Também não sei aqui se alguém é familiarizado com traduções, mas a gente faz muita tradução aqui nessa casa. Não adianta só conhecer o inglês e o português, né? Tem que conhecer a matéria, tem que conhecer o conteúdo, porque senão a tradução fica muito rasa, né? Ela não chega no nível da vivência que a gente precisa, né? Então, esses tradutores chamados Lotsawas, que eram mestres realizados também, que tinham uma capacidade de absorção, de compreensão, de memorização muito grande, mas, sobretudo, do conhecimento dos ensinamentos, para traduzir. E essas Lotsawas se situavam em alguns monastérios, e aí iam criando as edições do Kanjur, ou seja, né, faziam, então, as suas traduções, aquelas edições a partir daqueles tradutores, daqueles Lotsawas. Então, tem algumas edições do Kanjur que são muito importantes, porque elas têm um corpo de conhecimento muito rico, muito profícuo, e foram traduzidas por Lotsawas, mestres muito importantes, que fizeram isso de uma forma muito fiel à língua, né? Por conta disso, a gente diz que a língua tibetana é uma língua sagrada, porque ela foi criada a partir de uma outra língua sagrada, o sânscrito, mas para traduzir, para, né, descrever, para transmitir os ensinamentos do Buda. Então, isso traz para a própria língua em si uma sacralidade, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, no português, o inglês, idem, né? Para traduzir alguns termos de tibetano, porque não é só a tradução, como eu disse, tem que ter uma compreensão. Então, tem palavras que fica difícil a gente, por exemplo, colocar na nossa língua, né? Fica difícil mesmo, a gente fica sempre muito limitado. Mas, enfim, também isso é um outro assunto. E aí, então, foram se criando essas edições do Kanjur. Tem duas edições que são muito importantes, né? Três, talvez. A edição de um monastério chamado Derge, que talvez seja a mais importante,
a mais rica, a que tem um sortimento de ensinamentos mais profundos. Uma edição chamada Tog Palace, que nós, aqui no Brasil, já tivemos a grande honra de imprimir, de editar, de produzir com as bênçãos do Rinpoche, cerca de 10, 12 anos atrás, né? A edição do monastério de Nartang, que é um outro monastério importante. Então, são várias edições do Kanjur. De novo, o que diferencia? Alguns textos que umas edições têm mais que outros, e os tradutores, os lotsawas, que fizeram aquela tradução e que deram ali a sua característica principal, né? Vamos dizer assim. Então, o Kanjur, ele é uma coletânea de ensinamentos, né? Ele é uma coletânea de textos. Então, o Kanjur não é só, né? Aqui são as divisões do cânone tibetano, né? Para falarmos de uma forma muito rápida, porque eu já estou, enfim. Né? Então, ele tem textos, trazem todos esses textos, né? Esses sutras, esses discursos. Então, ele traz o Vinaya, eu não vou falar todos aqui para não me prender, mas o Vinaya, que é o código de ética, né? Que nos rege, ou que rege, pelo menos, o Sangha monástico, né? O Vinaya, ele fala, foram os primeiros ensinamentos do Buda, que trazem a ênfase na prática, né? No treinamento da disciplina moral, fundamental, o alicerce para o caminho budista, né? Os sutras, chamado Prajnaparamita, né, que é o sutra da grande sabedoria, né? Hoje lemos aqui um extratozinho do Prajnaparamita, o sutra do coração, né, que talvez sejam um dos instrumentos mais lindos, mais tocantes que o Buda nos tem ensinado. Não obstante a sua complexidade, mas a sua necessidade, a sua beleza para nós que praticamos, né? Alguns sutras lindos, como o Avatamsaka, o Ratnakuta, né, são sutras que falam os nomes dos Budas, que falam sobre algumas características do caminho, enfim. Então, essa é a divisão do cânone tibetano. São os textos sagrados, alguns discursos diretos do Buda, algumas interpretações, né? E que formam essa coletânea que nós chamamos de Kanjur, que é o cânone tibetano, né? Ou seja, as palavras que foram traduzidas do Buda para a língua tibetana. E qual que é o objetivo? Né? Por que o Rinpoche faz isso há tantos anos, com tanta ênfase, dando tanta energia? Porque ele realmente é a missão de vida dele. Embora ele tenha vários outros projetos, milhares e dezenas de outros projetos, mas talvez o que é mais caro e mais importante é a edição das palavras do Buda, ou a distribuição dos livros sagrados, né? O objetivo é esse, é preservar, né, e transmitir para gerações futuras. Como ele mesmo diz, muitos textos se perderam, muitos textos foram queimados, e alguns deles de forma irreversível, talvez nunca mais teremos acesso. Então, ele viu ali a necessidade de se preservar o máximo possível, porque, como ele diz, quem poderia avaliar essa perda? Quem pode julgar, né, a perda que fará esses textos ao mundo? Então, quanto ele pôde dedicar da sua vida, e não foi pouco, para isso, ele coloca a sua energia ali, seus recursos, e nós, seus alunos, em função desse trabalho. E aí, em janeiro, ele distribui na Cerimônia Mundial pela Paz, né, para os sangha, para os leigos, para os monastérios. São caminhões de livros que são levados depois, que vão sendo levados aí para os eremitérios, para os lugares onde esses monastérios se localizam, né, se encontram. Em 2009, está aí a data, eu achava que era 2012, vê que o tempo voa, né? E eu posso dizer que eu tenho a boa fortuna de estar na mesma posição que eu estava em 2009, eu estou agora, né? No mesmo lugar que eu estava em 2009, eu era também o chamado trustee, o curador desse centro, e recebi essa missão de trazer o Tog Palace para a gente imprimir aqui, e agora estou de novo na mesma posição, recebendo aí essa nova edição do Kanjur, que nós vamos começar a trabalhar, possivelmente começa a ser impresso já semana que vem em São Paulo, que nós temos um grande caminho, um grande desafio pela frente. Em 2009, nós recebemos e reproduzimos essa edição do Kanjur chamada Tog Palace, né? Juntamente com o Centro Língua do Brasil, que se localiza em São Paulo. Aliás, todos os centros internacionais hoje estamos lançando oficialmente esse projeto. Estou dizendo de Centro da Alemanha, que se localiza em Colônia, Centro Língua de Amsterdã, né, que se localiza nos Países Baixos, na Holanda,
Centro Nyingma do Brasil, em São Paulo, Centro Nyingma de Porto Alegre, né? Nós aqui, Centro Nyingma de Budismo Tibetano, no Rio de Janeiro, e não sei se hoje, mas em breve, o Grupo Nyingma de Israel também está. Somos todos unidos nessa mesma missão, que é fazer com que o Kanjur, essa edição que o Rinpoche praticamente criou para nós, né, em cima da edição do Derg, chamada Itzin Norbu, que nós vamos aí encarar pela frente. Mas em 2009, quer dizer, já temos uma experiência, né? Nós fizemos 1.300 exemplares do livro tibetano em formato tibetano, que é esse formato que nós temos aqui. Eu não vou abrir porque depois fica difícil para a gente dobrar, mas é esse aqui, é um livro tibetano, são fólios. Ele tem esse aqui, que é o Dontar, que é um índice, vamos dizer assim. E são fólios, são um livro que tem uma capa, num papel mais duro, num papelão, e vários fólios, né, que são separados um do outro, e que a gente... que são lidos, né, que são extraídos. Então, tá, depois eu coloco. Chama-se formato PET ou POT, né, que é isso, vários fólios que você... o livro não é encadernado, não é nada disso, são unidos, né, são presos com uma fita, né, e vários fólios que vão se... A gente vai passando, que você tira, vai lendo, e assim vai. E com Tartan Rinpoche nunca é 2 ou 3, né? As quantidades são sempre magnânimas, porque ele é magnânimo, né? Sua generosidade é infinita. Então, em 2009, nós fizemos o Tog Palace e o Kanjur aqui, foram 1.300 exemplares, né? 1.300 exemplares de uma coleção com 112 volumes. Então, nós imprimimos 150 mil livros. A impressão foi feita em São Paulo, né, naquela época, como vai ser agora. Os livros vinham para o Rio de Janeiro, e aqui a gente terminava os livros. Certamente, aqui tem gente que trabalhou nele, né? Estou vendo aqui, Sônia, a própria Deise, não sei se é a época trabalhando, todo mundo, né? E os livros eram aqui finalizados. Eu vou falar um pouquinho do que é essa finalização. Depois voltavam para São Paulo e de lá seguiram para a Índia. Então, nós estamos falando de 150 mil livros, né? Ou seja, em formato tibetano, né? Então, assim, é coisa para caramba. É uma quantidade muito grande. Naquela época, nós aqui no Rio de Janeiro, com o nosso sangue, nós levantamos $400 mil, que, aliás, é o mesmo número que nós precisamos levantar agora, né? Não só nós, mas estamos todos unidos nessa função desse levantamento de fundos, né? Só que naquela época o dólar era 1 para 1, né? Agora, 400 mil. Então, na época, $400 mil eram 400 mil reais. Tudo bem que as diferenças também monetárias se formam, né? Mas agora o dólar é 1 para 5, então estamos falando aí de quase 2 milhões de reais, né? Isso porque o Rinpoche já doou, ele próprio, do seu bolso, $400 mil para a compra de papéis. Nós estamos falando de 300 toneladas de papéis, são praticamente 5 milhões de fólios que serão impressos, né? Nesse novo Kanjur que nós vamos fazer, que é o Itzin Norbu, que são 1.000 conjuntos de 108 livros. Então, nós estamos falando de 108 mil livros, grosso modo 110 mil livros, eu falaria, porque sempre imprime a mais e tudo mais. Então, isso nós fizemos, e aliás, sempre com voluntários que trabalham nessa missão, tanto aqui como nos Estados Unidos. O Rinpoche faz isso anualmente, né? Ele tem uma gráfica nos Estados Unidos, né? Nós temos uma gráfica lá, enorme, que vive para fazer isso, para imprimir os livros para serem distribuídos depois. Só que ele está dando para nós, né, uma oportunidade de fazer isso novamente. Eu tive com ele, tive a honra e o privilégio, o mérito infinito de estar com o Rinpoche diante dele em fevereiro desse ano, no retiro que eu fiz lá nos Estados Unidos. E como ele disse, assim, o mundo, como ele falava, o mundo está mais ou menos, né? O mundo está bem mais ou menos, né? Então, é importante trazer as palavras do Buda à tona, né? Trazê-las vivas novamente, né? Serem reproduzidas, sobretudo para nós, né? Um país como o nosso,
porque isso vai trazer muitos benefícios. Isso ativa uma energia positiva, isso ativa uma energia de harmonia no mundo que a gente talvez não avalie, porque a nossa mente comum e ordinária fica muito presa às nossas questões autocentradas. Mas um mestre do quilate de Tartan Rinpoche, com a visão que ele tem, altruísta completamente, abnegado completamente, ele percebe a importância disso e aí nos dá essa chance, essa oportunidade da gente colocar novamente as nossas mãos, literalmente, nos livros, ou diretamente, ou então fazendo o que nós estamos começando a fazer, oficialmente isso, que é gerar mérito, né? Gerar essa energia para levantar fundos, né? Para poder fazer a reprodução desses livros. Aqui algumas fotos, que talvez vocês se vejam aí, alguém, de como é que era o trabalho da edição Tog Palace. A primeira foto lá na gráfica, lá em São Paulo, os livros começando, os papéis, ali já é o final, né? Ele já está encaixotado para embarcar para a Índia. E as outras 3 fotos eram aqui. Essa, especificamente, era exatamente aqui, nessa sala, que era uma outra sala, onde a gente fazia esse trabalho, e aqui era no galpão que nós tínhamos, lá onde é a Bering, né, a fábrica da Bering, na Gamboa. Aliás, posso falar isso com toda confiança, né, que naquela época a Bering ainda era um galpão fechado, só tinha lá aquela loja de móveis, maravilhosa, por sinal, né, mas não tinha hoje a profusão de ateliês artísticos, não tinha, porque nós alugamos a outra parte do galpão. Não só alugamos, mas como trouxemos essa energia positiva do Buda, das palavras do Buda para aquele lugar. Nós ajudamos a fazer com que aquele lugar florescesse. Então, ali vocês veem as voluntárias trabalhando, né? Muita felicidade. Um dos trabalhos é exatamente esse, que é a pintura das bordas dos livros, que o livro é impresso, mas a borda do livro recebe uma cor vermelha, né? E esse é um trabalho que a gente faz, chama edge dyeing, em inglês. Um termo em inglês que diria pintura de bordas, né? Pintura das laterais, enfim, né? Que a gente fazia. Lá no galpão, nós fazíamos as capas também, tinha uma máquina muito antiga, mas maravilhosa, que fazia o hot stamp das capas, né? Fechávamos os livros e a gente embrulhava os livros num tecido específico. Essa etapa do embrulho, dessa vez, não vai ter, porque o Rinpoche, pela complexidade, pelo tamanho, pela quantidade, ele vai distribuir os livros e as capas, e o próprio monge vai embrulhar o seu livro lá na Índia. Então, foi um trabalho belíssimo, que durou aí cerca de 5, 6 meses, né? Muitos voluntários, muita gente aderindo, muita gente trabalhando com essa oportunidade de doar seu tempo, sua energia, para colocar literalmente as mãos, né, nesses textos sagrados, né? E os benefícios, cada um pôde vivenciar e experimentar os seus. Então, aqui, ó, mais algumas fotos lá no nosso galpão, tinha lá um altar, as pessoas trabalhando, os livros chegavam, aqui pintando, né, as bordas, que é isso, tinha uma prensa que peso para poder não ter intervalo, formava um paredão e vinha com um spray, depois a gente descobriu esse spray maravilhoso, que tingia as bordas dos livros, usa-se um extrato, um corante alimentício para pintar as bordas, né? E aqui lá na gráfica do Dharma, que é onde vão ser impressos, começar a ser lá em São Paulo, que é uma gráfica comercial, né, que é mais focada em papéis de sublimação, ou seja, de transfer, né, focada na moda, né, eles produzem muito tecido ou estampas para moda, mas eles estão adaptando algumas máquinas para imprimir esses livros, né, noite e dia, a funcionar 24 horas por dia, durante um período aí de 2, 3 meses, e aí depois vai passar para a segunda parte. E esse ano, dessa vez, a gente, por uma questão de custos mesmo, de agilidade de tempo, achamos que era mais vantajoso não trazer para o Rio de Janeiro novamente para fazer a segunda etapa aqui, mas fazer tudo em São Paulo. E a gente, então, em vez de vir para cá, nós vamos deslocar para lá com voluntários, estamos bolando como é que vai ser essa operação para que a gente possa ter a oportunidade também de trabalhar com os livros, mas tudo lá em São Paulo. Porque esse trâmite de vem para cá, os transportes rodoviários estão muito caros e isso encarece e perde tempo. Então, a gente achou que colocar tudo lá vai nos dar agilidade, vai nos dar economia, né? Porque os recursos são
escassos, né? Assim, são muito destinados para coisas específicas, né? Levantar $400 mil não é fichinha, né? Não é fácil, né? Por mais que a gente confie que vamos conseguir, mas demora um tempo. Então, esse ano, o Rinpoche nos deu esse desafio, né? Como ele mesmo falou, ele está imprimindo novamente o Kanjur no Brasil e o Tanjur lá nos Estados Unidos, né? E ele pediu que nós aqui do Brasil, os 3 centros, mas sobretudo São Paulo com a sua gráfica, nós, os outros, né, o centro do Rio, o centro de São Paulo e de Porto Alegre, ajudasse com essa parte do voluntariado e do levantamento de fundos. E, obviamente, os outros centros internacionais estão conectados a nós também com esse objetivo de fazer o levantamento de fundos, né? Então, a edição Itzin Norbuk, literalmente, né, significa joia preciosa. Foi o Rinpoche que deu esse nome para ela. Então, é uma edição, nós ficamos logo muito tempo, né, querendo saber de que monastério que é, de onde que veio, tal, até que nós soubemos que não veio de nenhum monastério. É uma edição que o próprio Rinpoche está criando, porque ele está adicionando alguns textos inéditos e que ele acha que são fundamentais para virem à tona, para estarem disponíveis agora, justamente porque, como ele diz, o mundo está mais ou menos, né? Essa coisa toda que ele está vendo, né? As trevas onde a gente está se metendo, né? Onde a gente está se levando. Então, é preciso trazer essa luz que os ensinamentos trazem, transmitem, para que a gente possa contrapor todas essas dificuldades. Então, estamos juntos, unidos nessa missão, né, de trazer, né, de fazer com que esse projeto aconteça, né, de uma forma importante. É uma edição, né, que, como eu disse, ele está justamente acrescentando alguns livros, mas ela se baseia literalmente na edição do monastério de Derg, né, que é o monastério que tem talvez a edição do Kanjur mais completa, como ele diz, que tem mais textos, que é que, como ele diz, tem mais autoridade num sentido, né? E com alguns textos, alguns ensinamentos específicos que o Rinpoche está acrescentando, né? Como a gente diz, né? Então, ele está incluindo algumas traduções do cânone chinês, ele está incluindo algumas traduções de outros textos que foram traduzidos por outros grandes mestres tibetanos, né? E também uma série de mapas analíticos, de outros elementos, para que fique uma coleção bastante completa, né, sobre o Kanjur e sobre a história do Kanjur ao longo de todos esses anos, né? Vai ser feito, né, como eu disse, no estilo Poti, né, que é esse estilo Pet, ou Poti, como a gente fala, que é o estilo tibetano, ou seja, não é um livro formato ocidental, né? Quem está imprimindo no formato ocidental vai ser lá nos Estados Unidos, lá na Publish de lá, em Herat Berlin. Nós vamos fazer novamente os livros na edição tibetana, né, no formato tibetano, né? É uma das características, né, que ele faz, quer dizer, então aí vai desde a pesquisa de que papel vai ser usado, né, e como o Rinpoche diz, nessa hora não pode ter barganha, não pode ser o mais barato, mas tem que ser o mais precioso, o da melhor qualidade. E ele ficou muito feliz, sempre muito feliz com a qualidade do papel que a gente produz no Brasil, né? Foram levados exemplos para ele, e ele, obviamente, escolhe aquele que é o melhor, porque, como ele diz, não só porque as palavras do Buda devem ser impressas naquilo que há de melhor, mas para que esses papéis resistam o maior tempo, maior extensão de tempo possível, para que sobreviva a muitas gerações, né? Então, ela criou essa coleção para que os ensinamentos possam perdurar por mais tempo, possam estar vivos e disponíveis para nós por mais tempo, né? Então, é isso que eu falei. Entre as novidades deste estilo vão ter alguns gráficos, algumas coleções de gráficos analíticos, algumas histórias que ele está contando, né? Esses Kartaks, que são alguns catálogos de bibliotecas, ele está colocando uma coleção muito completa, né?
Você sempre muito focado na sua missão de vida e quer deixar, né, para nós o que há de melhor como legado. Então, essa que é a função, que é o papel, que é o interesse dele, né? Então, ele está fazendo o mais completo para que a gente possa imprimir e trabalhar nesses livros aqui no Canju. Mais ou menos, né? Porque as coisas nunca são como a gente acha, mas, grosso modo, em geral, né, as etapas dos livros são a pré-impressão, quer dizer, na verdade, tem uma etapa muito anterior a essa, que é a preparação dos textos para fazer os plates que vão servir para impressão, vou chamar isso de pré-impressão, a impressão dos textos, que é algo que gera muito mérito e muita energia positiva, depois o que a gente chama de dobra das páginas, ou seja, então as páginas são dobradas, né, cortadas e dobradas para que elas possam ser agrupadas, é chamado collate, né, em inglês, então elas dobram as páginas, o que tem que ser corta e agrupa as páginas. As páginas para formar o livro nesse formato. A gente aqui não tem uma gráfica especializada em livros em formato POTS, né? Então, tudo está sendo adaptado para isso. Depois cortam as bordas, para que fique tudo bonitinho. Depois que cortam as bordas, acontece essa pintura das bordas, como a gente chama de edge dyeing, né? Que então pinta de um vermelho alaranjado, né? As capas são estampadas com hot stamping, né? Um papel dourado que leva os emblemas, os símbolos, né? Aí se montam os livros, ou seja, coloca miolo e capa junta, fecha com uma... Antigamente usavam um elástico de cabelo, aqueles elásticos um pouquinho mais sofisticados, mas você também não quer mais que use isso, porque eles tendem a ressecar e acabam sendo destruídos mais rápido, né? Então, agora usa-se uma fita com um velcrozinho. Antigamente, a gente embrulhava os livros, né? Embrulhamos aqui, muitas mulheres embrulharam muitos livros nessa casa, mas os embrulhos não vão ser feitos, vão ser encaixotados para serem exportados para a Índia, né? Então, são as etapas que nós vamos fazer. Como eu disse, para finalizar, porque já está na hora, já estou vendo que está quase na hora do canto, né? O projeto Canjura oferece isso, é uma oportunidade sem igual para que a gente possa criar e estabelecer essa conexão com os ensinamentos do Buda na sua origem. A gente manter a chama viva em Bodh Gaya, na Índia, em Jambudvipa, no Oriente, e que a gente possa, então, continuar a desfrutar dos ensinamentos aqui no Ocidente, né? Ele vê que é a forma da gente estar contribuindo para que haja essa paz mundial. Isso é fotos da cerimônia, para ver, então, como os livros são distribuídos, como é que eles chegam. É um evento incrível, minha gente. Para essas pessoas que vão, para os tibetanos, os mongoleses, toda o sangha monástico que vai, é uma alegria sem igual. Como muitos deles falam, antigamente você tinha um exemplar de um livro na biblioteca do monastério, né? Hoje cada monge tem o seu exemplar para estudar. Então imagine a diferença, imaginemos nós, né? Quando estudantes, né? Os livros de estudos, quando você tinha o seu, quando você tinha que pegar o da biblioteca, né? A diferença que é quando cada um tem o seu próprio, enquanto que há um ganho, né? No ensinamento e na formação, enquanto lama, enquanto monge, enquanto monja, né? E aí, para realmente finalizar, umas palavras inspiradoras do Rinpoche, ele escreveu um artigo lindo, 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 que é uma aula de história que ele nos dá, que vai ser o prefácio das edições, mas ele diz que essa edição do Itzin Norbu, que significa literalmente joia preciosa, leve para as pessoas o Buddha Vachana, a fala do Buda, para o futuro, e que esses ensinamentos possam permanecer disponíveis para os seres sencientes enquanto respiramos no planeta. Criada em homenagem aos pais dele, né? Os seus primeiros mestres, os seus amados mestres e professores, a pátria perdida dele, o Tibete, a Terra das Neves. Essa edição Poti do Yeshede, chamado Itzin Norbu, é dedicada à memória dos seus mestres, dos seus pais, e aos esforços extraordinários de todos os mestres e detentores da linhagem em preservar e proteger o Buddha Vachana, fala do Buda, o discurso do Buda, para o benefício de todos nós. Que o mérito que é gerado por essa ação, né? Aqui e agora, nós aqui, vocês me ouvindo e eu falando, né? Além daquilo que será
quando nós começarmos a trabalhar. Que o mérito gerado pela criação dessa joia que realiza os desejos seja dedicado à longevidade do Buda Dharma e Sangha, que nós chamamos de as 3 joias, as excelentes 3 joias, o Buda, o Dharma, os ensinamentos, o Sangha, nós, a comunidade, e dedicada também à perfeita libertação de todos os seres dos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Então, que essas sejam as palavras inspiradoras do Rinpoche. E aí, só para finalizar, formas de participar. Há um site que está sendo renovado e montado todo em função disso, que é o www.iexd.com.br. No Rio de Janeiro, mandando um e-mail para nós, secretaria.nimba@gmail.com. Como posso participar? Ajudando a pintar, ajudando a arrumar soluções para aquilo que a gente precisa, ajudando a arrumar doadores, ajudando a fazer o que quer que seja, né? Volto à pergunta que eu falei no início. O que é realmente importante para você? Eu estava numa reunião outro dia e o diretor da gráfica, que nem é budista, falou que ele tem se sorteado por essa pergunta. Em geral, quando ele se vê desafiado, ele se pergunta, né? O que é mais importante para mim? O que é mais importante para eu fazer agora, na altura da vida? E aí ele responde, imprimir as palavras do Buda. Então, é um pouco a pergunta que a gente está fazendo. Doações, bem-vindas, qualquer valor. Doar para reproduzir, para imprimir as palavras do Buda é algo que também gera mérito. A generosidade se dá principalmente, né, ou principalmente, pela doação de bens materiais para algo que tem valor. E para nós, nada tem mais valor do que as palavras do Buda, do que os ensinamentos. Então, é uma forma que a gente tem de dar. Qualquer valor, você vai estar ajudando a fazer com que esse projeto se torne real, né? Você está colocando lá a sua pequena assinatura, a sua pequena contribuição, ou grande, não importa, né? A mim não importa o valor, mas sim o ato de querer doar, né? É uma forma de fazer com que esse ensinamento permaneça vivo para o bem de toda a humanidade. Então, é isso. Muito obrigado pela paciência, por estar aqui. Um dia tão especial como hoje, que é essa lua cheia da iluminação do Parinirvana. Estou disponível para depois fazerem perguntas, respostas. A Vavá está ali, porque ela é minha chefe, vai mandar eu liderar o canto. Como vai ser? Stop recording. Quero liderar aqui.